aonde Deus precisa intervir na sua família, aonde Deus precisa intervir no seu emprego, vá dizendo para Jesus aonde você quer que Ele intervenha. Se é uma cura física, se são dores, se são miomas, câncer, AIDS, se é uma gripe, se é uma virose, mas se também o Senhor precisa agir dentro de você, peça para Deus agir nas mágoas, nos ressentimentos, nas traições, nas humilhações, e vai dizendo: Senhor, realiza um milagre em mim, Senhor, realiza um milagre na minha vida, realiza, Senhor, um milagre na minha história de vida, desde a minha gestação, Senhor, até o dia de hoje. Realiza um milagre, Jesus, passando pela minha infância, passando pela minha adolescência, pela minha juventude. Realiza um milagre na minha família, nos meus pais, nos meus sobrinhos, nos meus irmãos, nas minhas cunhadas, cunhados. Realiza, Jesus, um milagre em mim. Senhor, que nesta manhã eu possa abrir totalmente o meu coração para ser visitado por Ti, tocado por Ti, para que o milagre possa acontecer. E por isso, Jesus, nós queremos meditar a Sua palavra e queremos ser visitados por Ti através da Sua palavra, do Seu Evangelho, Evangelho que se encontra segundo São João, capítulo 6, versículos 1 e seguintes. E deixe-se e abre o seu coração para que através da palavra de Deus Ele possa nos visitar nesta manhã. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, e vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes, Jesus subiu a montanha, sentou-se e esteve lá com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para testar Filipe, porque ele sabia muito o que tinha que fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho para cada um. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: este é verdadeiramente um profeta, aquele que deve vir ao mundo. Palavra da salvação. A palavra de Deus hoje nos fala da multiplicação dos pães. E o Evangelho de São João diz que Jesus foi para um outro lado do mar. Podemos imaginar o mar da Galileia, mar de Tiberíades, lago de Genezaré, vários nomes do mesmo lugar, que não é um mar de água salgada, mas é um lago de água doce. Jesus sai de uma margem e vai para outra margem. Jesus está num monte muito conhecido por ele, o mesmo monte da multiplicação dos pães, é o mesmo monte das bem-aventuranças, que é o mesmo monte do primado de Pedro, que hoje é cortado por uma rua, mas se tirarmos aquela rua é o mesmo monte. Ali era um lugar muito conhecido e muito agradável para Jesus.
O evangelho da multiplicação dos pães é tão forte, é tão real, que por 6 vezes aparece nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João narram uma multiplicação. E Mateus e Lucas narram a segunda multiplicação dos pães. Tudo isso para dizer que é muito real, é muito concreto o que Jesus faz com aquele povo. Jesus subiu a montanha. Jesus, o novo Moisés, sobe a montanha como Moisés subia ao Monte Sinai. Moisés subiu ao Monte Sinai e lá teve as tábuas da lei. Jesus sobe ao monte para o sermão da montanha. Moisés descia do monte para falar com o povo o que Deus tinha falado. Agora Deus Filho sobe ao monte e leva o povo com ele. Dá para imaginar que no tempo de Jesus não tinha som, não tinha áudio, não tinha microfone. Como falar para 5.000 pessoas, homens, sem contar mulheres e crianças? O barco ficava no mar com a vela e o vento direcionava para onde vinha o vento. Se o vento era para a esquerda, o povo se reunia na esquerda, se era no meio, na direita, na direita. E Jesus falava e aquele vento levava a sua voz, e assim a multidão ouvia. Diz o Evangelho que o povo estava ouvindo Jesus e Jesus se compadeceu dele. Afinal de contas, estavam muito tempo ali sem comer. É comprovado cientificamente que uma pessoa primeiro morre de sede, para depois morrer de fome. Nós estamos aqui neste rincão, nesse calor, tem muita gente se abanando, porque a água ela é vital, ela é necessária para nós. Aquele lugar onde Jesus estava é chamado heptágono. Hepta, 7 fontes. Ou seja, aquele lugar era um lugar de várias fontes de água doce, onde as crianças brincavam, jogavam água uma nas outras. Enquanto isso, Jesus ia pregando e os pais podiam ouvir Jesus. Jesus é criativo. Jesus é inteligente até para pregar o seu evangelho. Ele leva as pessoas num ambiente em que elas estariam tranquilas, bebendo água, o frescor da água naquele lugar. Para eles reclamarem de fome, teria que demorar um tempinho. Assim eles já tinham ouvido o evangelho. Mas chega um momento que Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão do povo que não tinha nada para comer, do povo que o estava vendo, do povo que o estava ouvindo, mas precisava se alimentar. Jesus tem compaixão de você que o busca e não tem o necessário na sua casa. Jesus também sente compaixão de você que o procura, que reza, mas não tem o necessário para pôr na sua mesa. Jesus neste momento está tocando muitas pessoas que nos veem, nos escutam, que estão passando por dificuldade financeira. Jesus nesse momento está visitando muitos pais e muitas mães que estão desempregados. Jesus agora está se compadecendo de você. E no nome de Jesus eu estou dizendo que você vai começar o ano de 2014 empregado. Jesus está ouvindo o teu clamor. E você, mãe, que agora está ajoelhada chorando diante da televisão, pode agradecer a Deus, porque Deus ouviu as suas preces e Ele teve compaixão de você. O Senhor também não se compadece somente àqueles que passam fome, que passam sede, mas também os que passam frio, mas também aqueles que agora estão órfãos, que não têm pai, que não têm mãe. A você que perdeu os seus entes queridos e está vivendo luto neste momento, o Senhor também se compadece de você. O Senhor também neste momento te acolhe com um abraço de pai. E você chora no ombro de Jesus a morte do pai, a morte da mãe, a morte de um filho. E tantos que estão nos assistindo, que estão vivendo o processo do luto. O Senhor te acolhe nesse momento. O Senhor também tem compaixão
de muitos que estão em depressão, de muitos que perderam o sentido da vida. Você que não tem mais meta, não tem mais sonho, não tem mais plano. Você que está ouvindo o rádio nesse momento e que está fechado dentro do seu quarto, está escuro. Você não sai daí há um bom tempo. Aliás, foi a sua mãe que ligou o rádio para você ouvir a canção nova. Abra a janela, levanta da sua cama e saia dessa vida no nome de Jesus. Saia, porque Jesus é o Senhor da sua vida. Sim, se o mundo te traiu, se as pessoas te decepcionaram, eu estou te dizendo, Jesus não te decepciona, Ele te ama. Jesus está te amando neste momento profundamente. E o mesmo Deus que sentiu compaixão deste evangelho, do povo que estava ali, também sente compaixão de você.